vontade a começar uma apresentação com uma pergunta. Alguém conhece o Castro de Quires? Levantem a mão, vamos fazer uma sondagem rápida. São poucas as pessoas que conhecem o Castro de Quires. Pronto, eu já vinha à espera dessa pergunta. O Castro de Quires está localizado numa freguesia aqui muito próxima, Vila Boa de Quires. É um assentamento humano muito mais antigo do que tudo isto que está aqui. Ou seja, remonta à idade do cobre e do ferro, ou seja, século 2, 3 a.C. Vemos aqui uma imagem do Castro de Quires, não é muito nítida, portanto imaginem um pouco, portanto também vou despolutar a vossa imaginação, isso também é um desafio. A arquitetura castreja insere-se no noroeste peninsular, portanto norte da Península Ibérica, próximo do mar. A construção normalmente é circular, portanto o círculo era dominante neste tipo de arquitetura. Vemos aqui mais algumas imagens do envolvente do Castro de Quires. Este castro, infelizmente, sofre uma dilapidação patrimonial. Neste momento não existe uma investigação séria e a fundo sobre esse castro e, portanto, esta minha vinda e a intenção e o objetivo desta intervenção é precisamente sensibilizar para a existência deste castro e também convidar-vos a ir lá. E, portanto, aqui este é o desafio que eu coloquei a mim mesmo, de fazer o Castro de Quires. Sou estudante de arquitetura e, portanto, considerei que apresentar um pequeno projeto para lá era quase como um micro desafio de eu ficar a conhecer mais sobre o castro e também dá-lo a conhecer. A arquitetura castreja, normalmente os assentamentos humanos normalmente estão localizados em grandes altitudes. E isso porquê? Isso deve-se a uma intenção muito própria, que é uma questão defensiva, ou seja, eles tinham um domínio territorial, domínio visual sobre o território, e quando o inimigo se aproximava, eles facilmente conseguiam defender o castro. E, portanto, esta ideia de eles estarem numa grande altitude, terem um domínio presencial sobre o território, nada melhor que lá colocar um castro, um mirador. Aqui vemos a área do castro, e aquele ponto preto no vosso canto superior direito era a localização do castro. O programa do mirador, o que é? No resto do chão, o que eu tentei fazer foi lá colocar uma pequena sala de exposições, uma pequena sala de leitura. Pequena sala de exposições para apresentar um pouco alguma informação do próprio castro. E uma sala de leitura para as pessoas que gostam de ler assim numa paisagem magnífica, o poderem fazer, e no último piso é o mirador clássico. Portanto, aqui é a planta do resto do chão, portanto não se vê nada, vem ali um risco preto. Aqui devia-se ver mais linhas, portanto provocam a vossa imaginação. Imaginem uma planta quadrangular de 6 por 6 metros e depois até meio desse quadrado temos um hall de entrada, temos umas escadas que me levam até ao piso superior, e depois do outro lado temos aqui a tal sala de leitura com uma janela ao fundo, e depois isto também tem um pormenor. Toda a pele do castro, portanto nada melhor do que apresentar um material isto. Ou seja, a palete, se estamos no Ignite. Aqui era a planta intermédia, ou seja, as escadas eram um desafio, ou seja, não é as meras escadas que nós temos lá em casa para subir de uma cota à outra, a própria escada é quase como os binóculos, ou seja, introduzir os binóculos dentro do mirador, e a cada patamar, portanto, temos uma perspectiva diferente. E é essa a ideia de que quando nós estamos numa paisagem como esta, por exemplo, em que não temos limites e podemos olhar para tudo e mais alguma coisa, embora nós estejamos cingidos a 2 olhos, quando temos retratos, portanto, nós conseguimos retratar, por exemplo, aquela paisagem ali ao fundo, retratar outra paisagem, ou seja, nós definimos limites do que queremos ver. E o mirador também, a minha intenção era definir limites. As pessoas iam, ao subir, iam percorrendo o território, viravam-se para norte, subiam outro lance de escadas, viravam-se para sul e chegavam ao último piso, e aí eu abria-lhes a amplitude do olhar e, portanto, eles conseguiam ver em todas as direções. Vemos aqui um corte, a maquete, portanto é um volume muito claro. E, portanto, aqui a palete é a senhora do castro, do mirador. Estou-me sempre a enganar, castro e mirador. O mirador também pode ser um castro, porque o mirador tem as características do castro, a altitude. E por que não, o próximo Ignite Tâmega, assim é que está certo,
poder ser um mirador feito por paletes. Obrigado.